Noé, o juízo de Deus harmonizado com seu amor gracioso e redentor. Purificação e preservação é o título da lição. Já na introdução aqui é uma explicação para nós, né, de forma geral, o que vai tratar a lição de forma aqui completa, sobre a ira de Deus. Então ela começa dizendo aqui que a ira de Deus se levanta sobre todos os que praticam o mal. Nós lemos no início da nossa escola dominical um salmo que falava sobre a ira de Deus. Nós temos várias passagens. E como a nossa lição trata do Pentateuco, então ela está explorando nesta lição a questão da ira de Deus. A questão trazida aqui é a ira de Deus não só em relação ao mal, ao homem mau, ao inimigo, mas a ira de Deus se levanta também quando o homem de Deus, ou quando o homem que conhece a Deus, este se afasta de Deus e do propósito e da vontade de Deus. Então aqui diz na introdução, até mesmo contra os que fazem parte do povo de Deus, né? Ou seja, a ira do Senhor é contra o pecado, e ela se manifesta contra todos, até mesmo contra os que fazem parte do povo de Deus. Deu o exemplo de Moisés, né, que foi impedido de entrar na terra de Canaã por causa do pecado, e é isso que nós vamos ver, a ira de Deus, o peso da ira, as consequências da ira, mas também essa ação redentiva decorrente dela, ou seja, sabemos que a misericórdia de Deus também age. Então não é uma lição que vai falar só sobre ira, sobre as consequências, sobre a dor, mas ela traz esse aspecto da redenção. Como foi a leitura de Gênesis? Começa falando sobre o afastamento dos homens de Deus, mas termina com uma filhinha de esperança, ali, né, dizendo do nascimento de Noé, que seria um homem de Deus, que essa redenção viria sobre a terra por meio dele. Então vamos lá, o ponto 1, a escala da maldade. Desde o pecado, as consequências do mal foram, como podemos dizer, né, de certa forma, sendo mais evidentes em situações diversas. Além das bênçãos perdidas, da morte, a maldição aumenta a maldade. A maldade aumentou e se espalhou grandemente. Quando você lê a história bíblica, você vai percebendo isso. E até hoje, as pessoas ainda inventam novos males, né? Você fala, não tem mais jeito de pecar. Não, alguém está inventando um novo jeito de desobedecer a Deus, de irar-se, de se afastar de Deus. Temos aqui um exemplo, né, de Caim, que foi uma grande tristeza para Eva, para todos, matou Abel. Um exemplo curioso de Lameque. Lameque, ele faz um cântico exaltando o seu pecado. Olha aqui, Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Se a gente lê despercebidamente esse versículo, parece que ele está confessando, né, dizendo, que tristeza, eu fiz um pecado. Mas aqui ele está se exaltando. Ele fala, se tem gente ruim na terra, esse sou eu. Caim não era nada. Caim matou um só. Eu matei outros. Eu sou melhor. E a gente vê muito isso na sociedade, não é? Pessoas tentando se exaltar por causa do seu pecado, contando o seu pecado, não falando do seu pecado com tristeza, como confissão, mas contando como lucro, né? Eu sou assim, não vou nem citar no pecado aqui, né? Mas a pessoa inventa não, comete mesmo e fala, e se alegra por isso.
Primeiro que Lameque foi o primeiro bígamo da Bíblia que aparece, né? Ele tinha 2 mulheres, até então não tinha aparecido isso aqui na Bíblia. E ele conta as suas vantagens. Esse tópico também não deixa de ressaltar que, embora a maldade estivesse aumentando, homens maus estivessem se espalhando pela terra, maldade estivesse se espalhando pela terra, não deixou nunca de existir gente boa, gente abençoada, gente que fazia o bem. Então não é aquela história, está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer também. Não existe essa desculpa. Isso é desculpa para quem quer se afastar de Deus, né? Então, mesmo morando num momento, numa sociedade, estando envolvido com tanta gente assim, existiam homens bons. Aqui dá o exemplo de Lameque, mas também dá o exemplo de outros homens, né, que serviram a Deus, como Abel, Sete, Enoque, e pessoas que serviram a Deus, e Noé. Noé, que vai aparecer aqui como um anseio por consolo num mundo tão mau. É curioso que o pai de Noé chama Lameque também, mas é outro Lameque, tá, irmãos? Então, enquanto um Lameque vem o pecado, vem a maldade, vem um outro Lameque que está falando, meu filho, através do meu filho, que Deus vai abençoar. Olha aqui Gênesis 5, 29. Lameque, né, disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Então a gente vê que sempre há esperança, né? Mas se a gente for olhar para o lado do pecado, da destruição, a gente vai ficar desesperado. Mas a gente sempre vai entender que existe esperança, que existe paz, que existe alegria, que existe o lado bom, que existe pessoas boas, e assim a gente pode crer que Deus está no controle e Deus continua agindo. Enquanto Lameque, da geração de Caim, buscava o erro, buscava a vingança, Lameque, da descendência de Sete, busca o livramento, busca a paz, e assim por diante. Ponto 2. Então, no ponto 1, a gente viu aqui essa escalada da maldade. Ponto 2, união da luz com as trevas. O avanço do pecado veio por meio desta união. Aí a gente volta lá no Gênesis 6, né? Que fala a respeito do pecado, os filhos de Deus. Deixa eu abrir aqui novamente, Gênesis 6. Você pode abrir a sua Bíblia também. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, o pecado vem dessa multiplicação das pessoas, e a gente percebe que o avanço do pecado não vem só sobre aqueles que são, vamos dizer assim, do mundo, os que não conhecem a Deus, os filhos de Caim, mas o pecado vem e atinge os filhos de Deus, os chamados filhos de Deus aqui, que a lição liga com uma interpretação que diz que são os filhos de Sete, né? As gerações que vieram aí, dessa geração mais abençoada. Esses, infelizmente, também caíram no pecado. Há uma similaridade aqui com Eva, está escrito aqui na nossa lição. Agindo de forma similar a Eva, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então lembra do contexto de Eva, né? Vendo Eva, que
era agradável, bom, e aí tomou e comeu. Aqui as expressões bem parecidas, ver, tomar, algo que era agradável, e assim veio o pecado, ou seja, o pecado ele vem se desenvolver, a ideia da cobiça se instaurando. E é sempre assim, né? Nós somos tentados, nós somos expostos ao pecado. E nós somos convencidos de que aquilo é bom. E aí que há necessidade de nós, diante de Deus, dizermos: não, eu não vou tomar isso, eu não vou pecar, eu não vou praticar, eu não vou cair, deixar-me cair nessa tentação. O que eles fizeram? Esses filhos de Deus, que nós estamos dizendo que são a descendência de Sete, se uniram com as filhas dos homens, esses homens descendentes de Caim, geração de Caim, que é algo que a Bíblia vai falar em vários momentos, que não é bom que haja essa união, né? Esse casamento. Parece que diante do lado humano foi até bom, porque diz aqui que eles geraram gigantes, guerreiros, valentes, pessoas famosas. Então foi uma fortalecida em relação ao que era o mundo, mas diante de Deus não foi bom. Aqui a citação de que Deus, no versículo 3, disse: não agirá mais meu espírito, é carnal, seus dias serão 120 anos. Então não foi bom. É um relato que demonstra essa tristeza de Deus para com as pessoas. Aqui é uma curiosidade que nós estudamos quando estudamos semanalmente na quarta-feira o livro de Gênesis, a respeito desses 120 anos. O comentarista disse que provavelmente esse espaço, isso era mais um espaço de tempo do que a diminuição da idade. A diminuição da idade vai ocorrer, mas não foi algo automático. A partir desse momento ocorre essa mudança da idade, porque a gente vai encontrar depois do dilúvio, por exemplo, lá em Gênesis 11, que um viveu 500 anos, então não foi uma coisa imediata. Também a gente vai encontrar menos de 120 anos, quando lá no Salmo 90 diz: havendo vigor chegando aos 80, então não é 120 anos também, porque 120 anos dá aqui o espaço entre o que foi tomada essa decisão, aqui Deus falou: meu espírito não agirá, e os seus dias serão 120 anos, 120 anos foi até o dia do dilúvio, e aí eles falam que até foi uma forma de, há um tempo para arrependimento, bastante, né? 120 anos aí, gente, muda a situação da vida de vocês, que meu espírito não agirá mais, virá o dilúvio, né? Então, independente disso, né, nós entendemos que, por causa do pecado, nós vivemos menos. As doenças existem por aí, né? Esse tema é muito propício, porque se falar de ira de Deus que vem sobre a terra, que vem sobre o homem, nós sabemos que nós estamos enfrentando o que, irmãos? Tem dúvida? É a ira de Deus. E quem que está enfrentando? É só o ímpio, o inimigo? O povo também, porque nós desviamos, nós nos afastamos de Deus, mesmo conhecendo a Deus. Então, para o ímpio, é uma ira de juízo e morte. Para o cristão, é uma ira que vem sobre nós, nos levando à reflexão, ao arrependimento. E a gente ainda não viu o final dessa história, né? Parece que são capítulos e mais capítulos em relação o que nós estamos enfrentando aí, em relação à doença, coronavírus e tudo mais. Mas é claro que isso vem por causa do pecado, porque se não existe pecado, a gente já estava no céu, né? E vem porque nós também tomamos o pecado como algo prazível, como algo agradável, e nos afastamos de Deus. Então a lição continua dizendo que isso era uma negligência muito grande. A Bíblia, os mandamentos, várias coisas
indicavam que não era para que os filhos de Deus se misturassem. Aqui o exemplo foi dado sobre o casamento, mas poderia dar sobre vários outros exemplos também, que aquelas pessoas se afastaram. É que o modelo, a ideia do casamento é exatamente que eles não só tomaram as filhas, mas tomaram a vida pregressa, o pecado dessas outras famílias, se envolveram com outras famílias, com outros líderes, com outros chefes, e aí não só a mulher, mas a influência toda, né? Quando você casava naquela época lá, era um envolvimento muito maior do que só com a esposa, era envolvimento com tudo e até com os deuses daquelas pessoas. Deixa claro também que isso não era uma regra, ou seja, José, Moisés se casaram com mulheres estrangeiras e não havia o mal nisso. Também aquelas pessoas que vieram, né, lá do Egito, do deserto, eles também casaram com mulheres estrangeiras. Aqui diz, quando Israel saiu do Egito, uma mistura de outros povos saiu com eles. Êxodo 12, 38. Sabemos que existem exceções, que existem muitas vezes pessoas que se convertem e vêm para a igreja, então não é que há uma proibição total, a questão é você deixar o seu Deus para seguir o Deus de uma outra pessoa. E realmente quando a pessoa já procura, né, esse casamento fora, é porque ele está interessado em se afastar já, né? É uma forma de se afastar. Mas esse é um outro tema. Ainda insistindo, falando a respeito dessa questão do casamento, lembramos sempre o problema lá de Balaão, né? Quando ele foi impedido de amaldiçoar o povo, está lá em Números 25. A ideia é que eles pudessem misturar e assim levar Israel a cultuar deuses estranhos. Tem mais vários exemplos aqui, mas acredito que já entendemos bem, né? As alianças não permitidas por Deus prejudicavam o povo de Deus ao longo de toda a sua história. Depois da morte de Josué, tempos depois do rei Acás. E aí fala, entre os discípulos de Jesus havia Judas, que era alguém que traiu o mestre. A gente sempre tem que tomar cuidado em relação a essa tolerância ao pecado, ou a alguém que discorde da palavra de Deus. A gente falou há pouco, né, sobre uma reunião de conselho que tem paz, que tem humildade, mas tem que ter sabedoria. Por exemplo, se tem um Judas, né, alguém que está lá, ou no conselho, ou na igreja, ou atrapalhando, nós temos que ser duros, disciplinar, ficar irado com aquela pessoa, chamar a atenção daquela pessoa. A igreja não é um lugar, um ambiente que fala, não, fica aqui, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Não, porque uma laranjinha podre lá vai começar a contaminar os outros, né? Não que a gente seja o perfeito, mas deu para entender o que eu estou dizendo, né? A gente precisa ter esse alerta. Ah, vem cá, você é um bom pregador, vai pregar lá na igreja, um cantor, venha cantar. Não, quem é essa pessoa? Essa pessoa não vai trazer uma má influência? Então a gente precisa ter esse zelo e não simplesmente fazer essa associação, né? Esse julgo desigual. Quando a Bíblia traz essa palavra, né, que está aqui a passagem aqui, ó, de 2 Coríntios 6, 14 e 15, ela está falando de forma geral, não é só sobre casamento, né? Embora seja mais usado o termo a respeito de casamento, mas é geral. Olha aqui, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça, e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, não vos ponhais em julgo desigual. O último texto aqui, passagem, de Isaías 52, 11, retirai-vos, uma palavra que diz aqui a respeito desse julgo, né, desigual, retirai-vos. Salmo 1,
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Vamos para o ponto 3. Alguém quer contribuir? Falar? Nossa, fica à vontade, tá? Se você quiser participar. Ponto 3. A reprovação do Senhor. Então nós falamos desde o início, né? Deus não tolera o pecado, Ele se ira contra o pecado. É um Deus de misericórdia, mas Ele não tolera o pecado. E a presença do pecado traz problemas, cuidados, males, cuidados de Deus e problemas para aqueles que estão praticando o pecado. Isaías 59, 2 registra que os pecados fazem separação entre Deus e o seu povo, e de modo que este não é ouvido. O próprio Deus declara que não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso à noite, mas com certeza uma das coisas mais duras que acontecem é essa quebra de comunicação com Deus. Primeira coisa que, quando a gente se deixa levar pelo pecado, pelas coisas que o mundo nos traz, você pode até orar, você pode até falar com Deus, mas você percebe que há um fechar aí, né, das portas. Como disse Isaías, né, os pecados fazem essa separação. Quando você pode multiplicar suas orações, Deus diz: eu não as ouço. E principalmente porque iniquidade não pode ser associada com adoração, com ajuntamento solene. A pessoa que quer pecar, ela tem que entender, então, vai ficar lá no pecado. Ela não pode pecar até 4 horas da tarde, às 5 eu vou orar, né? Que é assim que o povo está, pedindo a bênção de Deus, ao mesmo tempo não deixando o seu pecado. Na verdade, as pessoas, elas cegam, né? A gente sempre diz que a pessoa, quando ela peca, ela teve um momento em que ela conseguiu se convencer de que aquilo não era pecado, não era mal. Porque ninguém consciente fala: eu vou tomar veneno, né? Não, ele vai, no momento ele vai falar: não, isso aqui não vai, só vai deixar eu alegre, né? Não é veneno. Só que é, e aí há essa separação. O pecado atenta contra os propósitos de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. Então nós entendemos que se nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Voltando aqui ao texto de Gênesis, aqui fala que Deus se arrependeu, né? Viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Que a lição vai mostrar que essa palavra aqui é exatamente: se você cria uma coisa com um propósito, e aquela coisa, né, vamos falar de coisa, mas você cria uma pessoa com um propósito, e aquela pessoa ela foge do propósito pela qual foi criado, para que serve essa coisa? Não serve. Então a palavra arrependeu aqui não é que Deus muda os seus pensamentos, Deus é um Deus fraco. É uma linguagem que a gente chama, né, de antropomórfica, acertei? Que é uma forma de ligar, para que a gente entenda qual que é o sentimento, qual seria. Deus não tem esse sentimento, mas qual seria essa forma, né, de que Deus está agindo em uma coisa. E é isso. Nós temos um propósito. Se fugimos do propósito, não há mais propósito, não há mais necessidade, não deveria ter sido nem criado, né? Mas nós sabemos que depois dessa palavra vem a misericórdia, vem a sequência. Não é por acaso que o texto registra que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A humanidade não lembrava em nada a beleza e glória
que ela foi criada para expressar. E agora era um borrão cheio de maldade, violência, sensualidade, algo que só merecia destruição. Aí a lição vai tratar de ilustrar esse pensamento em vários outros momentos e situações, quando o povo de Deus também agiu de forma contrária, né, à adoração, a buscar a Deus. História do bezerro de ouro, sabemos muito bem, né? Essa história. Naquela ocasião, o Senhor afirmou: tendo visto este povo, e eis que é povo de dura serviço, agora deixe-me, para que me acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então você percebe mais uma vez, é uma linguagem para a gente compreender, né? Deus não precisava de autorização de Moisés para fazer qualquer coisa, mas é uma conversa em relação a mostrar qual que é o sentimento, né? Quantas vezes nós não passamos de alguém que realmente não deveríamos nem existir. E aí, mais uma vez, como a gente vê como a misericórdia, a gente vai chegar nesse ponto no final, como a misericórdia do Senhor foi grandiosa, de Ele não apenas perdoar, mas mandar o seu Filho para morrer, para que a gente pudesse ter vida. Nós que não valemos nada, que nem deveríamos ter sido criados, que deveríamos ser consumidos à medida em que nós pecamos. Deus não somente perdoou, mas preparou a nossa salvação. Mais uma passagem aqui, Números 14, 11 e 12. Até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o desterrarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Aí fala sobre a intercessão de Moisés, e com certeza a gente vê, né, Deus agindo, até mesmo nesses momentos em que a ira dele se levanta, e quantos sofrem, mas Deus, em sua misericórdia, no seu amor, nos abençoa. Aqui a lição, já tratando um pouco a respeito desse amor de Deus, lembra-nos que até Caim recebeu garantias de proteção, lá em Gênesis 4:15. Vou fazer essa leitura aqui. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Quando a gente estudou aqui, nós lembramos, né, que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em que sinal é esse, o sinal de Caim, e nem sabe o que o versículo está falando, né? O versículo está falando a respeito de proteger alguém que tinha matado. Então, é Deus que está protegendo com o sinal, para que ele não fosse morto. Porque o próprio Caim, ele estava, digamos assim, desesperado. Olha o versículo 13 e 14. Caim disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E aí Deus fala: eu vou colocar uma marca em você, ninguém vai tocar. E se alguém te matar, 7 vezes mais esse será punido. Oh, Deus odeia a vingança. A Deus pertence a vingança. Deus salva, Deus protege, Deus age com misericórdia na vida de quem Ele quer. Então, quantas vezes a gente olha, né, para a nossa vida e fala: não tem esperança. Aí Deus fala: não, eu que sei a respeito de você. Eu quero agir com misericórdia na sua vida, e é assim, e assim, assim. Não é o que você acha, né? Então, nós somos preservados pelo Senhor.
Continuando aqui, diz que destruir é um peso para o Senhor, ou seja, Ezequiel 33:11 diz: não tenho prazer na morte do perverso. E desde a eternidade já Deus havia decidido salvar por Jesus, já havia decidido resgatar, né? E a gente já falou várias vezes, né, da passagem no momento da queda, a respeito do inimigo, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e aí virá o descendente que esmagará a cabeça da serpente, falando já naquele momento da vinda de Jesus, que iria vencer o mal, o pecado. É certo que o Deus sábio e soberano não entra em conflito, nem fica indeciso se deve destruir ou não. Os textos mostram a gravidade dos pecados e o destino, né, que eles merecem. E nós conhecemos a história, sabemos que Deus conduziu todas as coisas para a sua própria glória, manteve o seu eterno propósito de redenção. Ou seja, se já havia um propósito lá no início da redenção, por mais que esses textos falem, não, vou matar, vou punir, vou destruir da terra, esses textos não anulavam, né? São textos que não anulam aquilo que Deus lá no início havia prometido. Ponto 4, juízo purificador e graça preservadora. Já é o último ponto. Alguém quer ajudar? O Bed vai passar para você o microfone para a gente ouvir melhor. Obrigado. Interessante aqui, a narrativa, a gente for olhar para aquilo que está dentro aqui do texto bíblico, o pastor Augusto Nicodemo, ele faz uma explicação muito boa a respeito dessa linhagem setista e cainita, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, entendeu? Até ali o pecado, reinou o pecado. Deus levantou Sete e ali passou a se adorar a Deus. Daí, num determinado tempo da história que foi falado aqui, elas se juntaram. Os Setes não era para tomar as mulheres, as filhas de Caim. Daí podemos dizer, mas como que Sete gerou filho? Gerou filho porque os seus pais tiveram uma filha e ele casou provavelmente com a sua própria irmã. Não casou com a filha de Caim, casou com a filha de Noé, de Adão e Eva. Daí o que aconteceu? Chegou lá, se juntaram. Daí quando Deus levantou Noé ia cumprir o plano de Deus, que é um plano eterno, que já estava sendo feito lá na eternidade, o projeto de Deus. Daí a gente vê, humanamente olhando, a gente vê, não, mas se Deus é imutável, por que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ter feito o homem e agora resolveu destruí-lo? Mas quando a gente entende os propósitos de Deus, a gente vê que ali, quando Deus gerou a Noé, os planos deles da redenção continuaria através de quem? Através de Noé. Daí a gente para de entender quantos anos foi desde a palavra de Deus até que a arca começasse a zarpar. 120 anos. Se a gente olhar carnalmente, não com os olhos da fé, a gente então, só Noé foi salvo? Só Noé foi para o céu nesses 120 anos? Não. Nesses 120 anos, muitas pessoas foram para o céu, porque é a mesma coisa hoje nós estamos enfrentando, irmãos. O ímpio não consegue entender a situação dessa pandemia que está acontecendo no mundo. O ímpio não, mas o cristão tem que entendê-la. Se ele não compreender, ele deve buscar a orientação de Deus, buscar a orientação do seu pastor, do seu líder espiritual em Cristo, para entender e compreender os propósitos de Deus. Por exemplo, lá no tempo de Noé, os que não eram salvos zombavam de Noé. Esse homem está louco, fazendo uma arca, um barco aqui nesse morro, coisa que não precisa. Quem disse que precisa de barco? Não, mas Noé pregando que Deus vai mandar a destruição da terra, arrependeis. Embora eles se arrependessem, eles não iam entrar na arca, mas iam ser salvos.
ia ser salvo, mas foi salvo, as pessoas foram salvas pela graça de Deus, até o dia que Noé entrou na arca. Quem era salvo? Porque eles entendiam que Deus tinha um propósito, e esse propósito ia se cumprir. Esse propósito ia cumprir. Como o quê? Como correção por nós termos se misturado e pecado, e feito aquilo que desagradou a Deus. Então aqui que vai começar aqui que o senhor falou aqui, ó, a gente lê e quer entender só o lado que Deus, não, Deus é imutável, Deus se arrependeu, então Deus mudou. Não, Deus é imutável, graças a Deus, porque ele lá ele falou, não, eu vou ter um plano de redenção para o homem. Se Deus falasse, eu mudo mesmo, eu vou mudar, eu vou acabar com tudo, nós não estaríamos aqui hoje. Então Deus tem um plano imutável, que lá nos planos eternos dele falou, eu vou ter um redentor, e Deus usou através de Noé essa salvação que nós contemplamos hoje. Então, que muitas vezes que eu quero entender, deixar claro aqui, irmãos, os planos eternos de Deus, muitas vezes a gente não consegue compreender mais profundo, mas graças a Deus ele vai explicando que há salvação, houve salvação em todo o tempo. O que nós não podemos fazer, nós não podemos se misturar com o mundo, tomar a forma do mundo, que o senhor acabou de falar aqui. Não adianta eu pecar até 4 horas da tarde e depois 5 horas da tarde agora vamos preparar para o culto da noite. Não, tem que viver uma vida de adoração lá constantemente. Lá no início o pastor citou os 120 anos, e eu fiquei pensando aqui, quando Deus falou para Moisés que ele destruir todo aquele povo lá. Olha, eu destruo todo esse povo e começo tudo de novo. E se a gente olhar dessa forma, comparando os 120 anos, Deus fez isso sim. Só sobrou o Josué e como é que é o nome do outro lá? Noé, né? Noé e sua família. Não, depois lá do povo que tinha saído do Egito, Noé e Caleb, só que sobraram. O resto realmente Deus destruiu todos lá no deserto. Não passou ninguém daquele povo para lá. Daquele povo, porque na época o povo tinha uma idade para ser gente, né? Então a partir daquela idade ele passava a ser gente, a partir daquela idade nem contava. Então se a gente olhar dessa forma, a gente vai ver que Deus realmente cumpriu a sua palavra lá. Eu vou destruir esse povo porque esse povo é malvado, porque esse povo é murmurador, porque esse povo é descrente, e vai colocando as negativas no povo, e Deus realmente destruiu. E consequentemente nem o Moisés conseguiu passar para lá. O líder escolhido por Deus e que foi usado por Deus de ponta a ponta, mas chegou Deus e falou, não, agora você fica também aqui, porque eu falei que eu ia destruir e estou cumprindo a minha palavra. É interessante a gente olhar dessa forma. Junta-se a colocação que o Joaquim fez e a colocação que o pastor fez dos 120 anos lá. 120 anos daqui até ali, então não vai passar disso. É interessante isso. Sim, pode falar. Não, eu só ia falar de Moisés, foi penalizado por ser bravo, e a Bíblia diz que ele era o mais manso, né? Então já pensou, né? Se o mais manso tem o risco de cometer um ato de braveza a ponto de trazer para ele uma pena tão grande, imagine nós. Irmãos, o que está sendo discutido aqui é salvação da alma, salvação do... Por exemplo, na mesma situação que aconteceu lá antes da arca aplanar, a mesma coisa aconteceu os 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, Deus falou lá, de 20 anos para cima não vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, só, porque foram tementes a Deus, honraram o nome de Deus. Aqueles outros 10 espias já foram exterminados naquele dado momento lá que Deus os puniu naquela hora. O que eu quero dizer aqui, irmãos, o salvo, ele olha o reto juízo de Deus e se compraz. Ele fala, é justiça de Deus, e adora. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. O que eu quero colocar aqui, a gente vê lá, o pastor coloca lá, irmãos, vamos orar pelo irmão tal, e está lá com Covid. Uns estão no hospital, ficam 40 dias lá e voltam, outros ficam uma semana e morrem, 2 dias e morrem, entubado. Entendeu, irmãos? O cristão, ele olha isso aí com o ato de justiça de Deus e adora a Deus. O ímpio não. Onde eu quero chegar também, um outro ponto que ele por aqui, como lá na arca lá, os caras lá, não, então eu quero ser salvo, entrar na arca para continuar pecando depois. Eu quero ser curado da Covid, para quê?
Porque muitos estão ansiosos, vamos vacina, tal. Claro que a gente tem que procurar a cura. Deus está providenciando a cura, né? Mas o que eu vou fazer depois da cura? Eu vou para o shopping. Não, que não posso ir no shopping, irmãos. Não, eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais dinheiro. Não, que não é errado. Mas e onde está o seu louvor, onde está a sua adoração, onde está a sua busca a Deus, onde está o seu rendimento, onde está o seu quebrantamento, o seu desejo mais por Deus? Pastor Hernandes, depois que o culto começou a voltar, ele falou, irmãos, no culto da noite, está pregando lá, no culto durante a semana, uma irmã lá com soro. Estava na igreja, irmã com soro. Estava lá e levou a graça a Deus pela vida da irmã que está aqui, louvando a Deus. Muitas vezes estão com saúde na casa e não vem na igreja. É isso que a gente quer dizer. O que vai ser de mim depois? Eu, Senhor, eu peço a cura, Senhor, mas para que você quer ser curado? Para que você quer ser curado? Para você ir lá ganhar mais dinheiro? Por que você vai precisar mais de dinheiro? Então, se for para você ficar mais crente, tudo bem. Mas se for para você me afastar de mim, eu vou recolher você. É assim que acontece. É o que aconteceu lá na arca. É o que aconteceu lá antes de entrar. Várias pessoas se arrependeram, foram salvas. E não entraram, como no caso do próprio Moisés. Sim. Versículo 7. Gênesis 6, 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, repare que ao mesmo tempo que é registrado o juízo contra a maldade, é registrada a graça de Deus em Noé. Fica muito evidente, como foi falado aqui, que aquele que não busca Deus, aquele que não se arrepende, já está condenado. Está sobre essa ira de Deus a ponto de dizer: eu me arrependi de ter criado você, tanto que você não tem salvação, para você só resta o juízo. Mas ao mesmo tempo, aqueles que não são perfeitos, mas aqueles que reconhecem o seu pecado, que reconhecem a sua maldade, que vê o juízo de Deus não só sobre o outro, não a culpa do outro. Uma coisa que a gente fica, acho que todo mundo, né? Eu fico muito agoniado quando se vai tratar de um assunto, sempre a ideia é culpar o outro. A culpa é do presidente, aí o presidente culpa o governador, aí o governador culpa o prefeito culpa a Câmara Municipal culpa o prefeito. Gente, a ideia não é achar culpado. A gente sabe quem está dirigindo todas as coisas. E Deus não está fazendo algo errado. Deus está fazendo algo que o povo, pela sua maldade, merece. É a ira de Deus, não adianta, não tem outra coisa, não tem outra resposta. E a ira de Deus sobre quem? Sobre o que a lição diz: Deus fica irado contra todos que praticam pecado. E o cristão, ele não é perfeito, ele não deixa de praticar pecado, infelizmente ainda não. Então a ira de Deus vem para nós e vem para o povo ímpio. A diferença é que a graça vem para nós, enquanto que o ímpio só vai restar-lhe o juízo. Quando a gente vê, né, como agora essa semana de novo começa conversas e fecha isso e fecha aquilo, mas fecha só uns dias, depois abre de novo, a gente fica tudo confuso. E aí vem parece que cresce um pânico, né? Todo mundo começa a ficar desesperado. Por quê, irmãos? Porque isso não é para que a gente tenha medo de morrer, para que a gente... porque o que acontece diante do ímpio é isso, ele fica desconfortável, ele fica com medo de ficar pobre, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Mas o que isso gera em nós? Mais uma vez, dependência de Deus, da graça de Deus, confiança de que Deus está nos protegendo, vamos seguir em frente, de acordo com a vontade de Deus. Como o Neto disse mesmo, a gente tem tanta notícia, mas das notícias que a gente tem, a maioria é curado, a gente nem precisa do hospital, né? A maioria fica em casa e é curado.
O nosso irmão Diácono Dilson mesmo estava falando que acha que teve, nem chegou a fazer exame, nem chegou a ir no médico, porque ficou lá em casa, lá fechadinho, isoladinho lá, e curou, né? Então a gente percebe que Deus continua agindo, mas Ele quer agir aqui também, agir no nosso coração, na nossa mente, independente do que nós estamos passando. Eu tive essa experiência, acho que todo mundo teve essa experiência. Eu acho que eu não tive Covid ainda, mas 2, 3 dias que dá uma dor na garganta, você já fica lá: Senhor, será que serei entubado, né? Será que vou morrer? Será que tem chance para mim? E não é nada, e depois passa. Mas Deus tem que usar esse tempo para que eu entenda que eu preciso confessar os meus pecados, que eu preciso entrar em acordo com Deus, porque senão não adianta. O que adianta eu ter dinheiro, eu ter um emprego, eu ter qualquer coisa, não ter mais que usar máscara, não ter mais... Para quê? O que adianta? Então vamos lá, seguindo, a gente já está terminando aqui. Depois de mencionar a questão da ira, já vem a palavra de misericórdia, o favor, o presente de Deus dirigido ao homem. E especificamente aqui falando sobre Noé, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a Noé, e essa justiça que foi a Noé iria ser levada a outras pessoas. Foi uma resposta à oração de Lameque. Lembra? Lameque, nós falamos lá no início do nosso estudo, o Lameque bom, não é o Lameque mau não, o Lameque bom, filho descendentes lá de Sete. Oi? É o crente. Que as coisas estavam difíceis. Vou ler aqui o versículo. Né? O Senhor amaldiçoou a terra, Gênesis 5, 29. Por isso, o nosso trabalho é pesado. Mas este menino, eu estou lendo na linguagem de hoje, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Vamos lá, vou ler na linguagem normal aqui. Gênesis 5, 29. Mas não tem, tem sim, 5, 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou. A ira de Deus sobre a terra, trabalhos penosos. E a gente vê isso, né, irmãos? Como é penoso o trabalho, como é difícil. Os trabalhos que nós nos propomos a fazer, qualquer coisa que você se propõe a fazer, é muito mais difícil porque foi o complicador do pecado, né, que deixou assim, o suor do rosto para conquistar o pão. Voltando lá para o nosso ponto 4, a graça de Deus se manifestou salvadora em Noé. Deus demonstrou o amor pelo homem e pelo restante da criação. Ao obedecer a Deus, Noé trouxe vida para ele, sua família e para animais de todas as espécies. Por achar graça diante dos olhos do Senhor, Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo e livrou-o da destruição. Mas ele também foi instrumento de Deus para julgar e punir todos aqueles que viveram em desobediência. Várias vezes o Senhor instruiu: assim eliminarás o mal do meio de ti. Então fica esse paralelo, irmãos, da graça e do juízo, sempre vai existir. Que é o que a gente está vendo em relação a tantas pessoas, né? Uma coisa sempre foi comum, mas está mais evidente hoje em dia, né? A pessoa morre e vira santo, vira Deus. Então, seja quem for, morreu, aí começam a falar, né? Ainda bem que está no céu. Não vou entrar em polêmica de citar nomes, mas todo mundo sabe, né, o nome de alguns artistas, personalidades, que a vida inteira se dedicaram ao pecado e morre, que bênção, está com Deus, né? Nós não sabemos, nós não somos os julgadores, não sabemos como que essas pessoas reagiram nos últimos momentos, tiveram a oportunidade de confessar os seus pecados, de se arrepender.
Nós não sabemos. Mas também mandar todo mundo para o céu é um pouco de exagero, né, irmãos? E nós sabemos que a ira de Deus ela vem nesse aspecto. Muitos irmãos estão morrendo, partindo com Jesus, outros ímpios estão morrendo e deixando assim, é o que a Bíblia nos ensina. Não é confortável falar em inferno, falar em juízo de Deus, né? Não é confortável, mas é o que a Bíblia nos ensina. Hebreus 12:8 expressa esse ensino ao dizer: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Acho que o grande tema dessa lição é refletir sobre isso. O que a ira de Deus sobre a terra, sobre o mundo, tem como efeito na nossa vida. É medo, é preocupação, é arrependimento, é uma consciência maior, é ter os olhos mais abertos para Deus, para a vontade de Deus. Conclusão diz: na lição de hoje vimos que o pecado que escraviza a humanidade perdida muitas vezes também se manifesta no povo de Deus. Provoca tristeza no Senhor, requer ações de juízo. Aprendemos que o juízo de Deus está perfeitamente harmonizado com o seu amor gracioso e redentor. A mais clara manifestação desse acordo se viu na cruz de Cristo, mas também se vê no mundo como Deus disciplina e corrige seus filhos. A disciplina, a mão pesada sobre nós, é sempre amor. Aplicação. Nós, crentes, devemos manter nosso compromisso, andar com Deus e nos afastar do mal. O pecado e a corrupção que nos cercam devem ser combatidos em nosso meio. Devemos também estar prontos para receber com paciência os atos de disciplina do Senhor. Saber que por meio deles o Senhor nos purifica e faz crescer em santidade e obediência. Esse ponto é importante, receber com paciência os atos de disciplinas do Senhor. Ter paciência, irmãos. As coisas parecem que demoram, os problemas parecem que não vão embora, mas que sejamos pacientes, entendendo que o Senhor Deus está cuidando de nós.